Oi, pessoal do segundo ano. Nós vamos começar agora uma aula com alguns comentários sobre as questões que estavam na lista de atividades que eu passei para vocês. Na primeira semana que a gente ficou em recesso, via SAS Conecta, vocês receberam algumas atividades de várias matérias, de várias disciplinas, e uma dessas foi a atividade de Sociologia. Então, eu quero comentar com vocês algumas dessas questões. Eu sei que era uma lista bem grande, assim, bem extensa, com questões grandes, com muitos textos, enfim. Quero comentar algumas questões com vocês e vou deixar aqui em anexo nessa postagem o gabarito de todas as questões e o gabarito do capítulo 5 do seu material, aquele que nós fizemos aula também por vídeo na semana passada, certinho? Então vamos lá. A primeira questão que eu quero comentar com vocês é a questão número 8. Foi uma questão de vestibular da Federal do Paraná em 2011. Começa assim: normalmente, quando se fala de socialização, se pensa no processo de interiorização de normas e de comportamentos sociais pela criança. Durkheim afirma que a socialização primária da criança, que ocorre nos primeiros anos de vida, é de responsabilidade da família, e a socialização secundária se faz em instituições como igreja e escola. Eu lembro que eu comentei isso aqui brevemente com vocês. Considerando que vivemos no século XXI, que outras instituições participam hoje da socialização da criança? Cite e justifique. Quais outras instituições, além da família, da igreja e da escola, poderiam ser consideradas como responsáveis pela socialização de uma criança? Então, no século XXI, a gente vive num mundo cheio de mídias sociais. Então, a gente pode colocar redes sociais, graças à interatividade e ao acesso fácil a isso, meios de comunicação de massa e internet. Enfim, você pode apelar para o lado da tecnologia para conseguir responder essa questão. A próxima é uma questão de cunho marxista com um textinho aí para vocês lerem. Vamos lá, acompanhe ele aí comigo. A ideologia da meritocracia não subsiste no Brasil sem o racismo. Porque para acreditar que o patrão é aquele que estudou e se esforçou mais, o empregado é aquele que estudou e se esforçou menos, é necessário acreditar que, de modo geral, brancos estudam e se esforçam mais do que negros. As duas crenças pré-conscientes da meritocracia e da superioridade intelectual intrínseca dos brancos jamais entram em choque. Isso é ideologia. A ideologia é continuar acreditando na meritocracia, mesmo quando a realidade dá incontáveis exemplos de gente que foi mal na escola e nem por isso virou gari, gente de cor e de uma classe social bem específicas. Vale repetir que estou falando nesse texto de crenças pré-conscientes, coisas nas quais acreditamos sem saber que acreditamos. É claro que todos sabemos que a capacidade intelectual nada tem a ver com a cor da pele ou quaisquer outras características físicas. Jamais afirmaríamos o contrário. Estamos perfeitamente cientes de que não faz sentido associar inteligência e raça. Mas estou falando aqui justamente de coisas das quais não estamos cientes, de dados e informações que contextualizam nossa visão de mundo sem nos darmos conta, dados, sensações, percepções que compõem o pano de fundo sobre o qual o mundo se destaca. Já imaginou a bagunça que a nossa vida seria? Pergunta Merleau-Ponty. Se, nossa, falei bem errado aqui agora. Se conseguíssemos ver como coisas os intervalos entre as coisas. Segundo Marx, o que é ideologia? O autor do texto utiliza o conceito de ideologia de forma similar a Marx. Justifique sua resposta. Marx acredita que ideologia seja uma mentira, uma visão distorcida da realidade. Eu sei que eu usei esse exemplo com vocês. Imagina um óculos que faz você ver as coisas que estão ao seu redor de uma forma distorcida, errada, atrapalhada. Isso é ideologia. E sim, o autor utiliza o conceito de ideologia de forma similar a Marx ao acreditar, ao falar pra gente que a gente acaba acreditando em algumas coisas, em algumas espécies de mentiras que ficam aí pregadas pela sociedade, como é o caso da meritocracia.
Então, sim, ele é um autor que utiliza esse conceito com viés marxista. Próxima questão que eu quero discutir com vocês é a questão 14. Tem um textinho aí, essa é uma questão bem interessante. Tem um textinho aí, o título é: O que configura um linchamento? É uma forma de punição coletiva, contra alguém que desenvolveu uma forma de comportamento antissocial. O antissocial varia de momento para momento e de grupo para grupo. Na França, ter traído a pátria era um motivo para linchar. No caso da Itália, aconteceu o mesmo. No Brasil, é o fato de não termos justiça, pelo menos na percepção das pessoas comuns. A partir da abordagem sociológica de Durkheim, responda: os linchamentos podem ser considerados um fato social? Explique e justifique. Sim, na medida em que eles conseguem contemplar as três características do fato social: coercitivo, exterior e geral. Então, ele tem que ser geral, feito de maneira coletiva por todos. Ele tem que ser coercitivo na maneira em que o meu impulso natural da violência e também a própria sociedade vai me coagir a participar daquilo. E ele tem que ser anterior a mim, ou seja, não vai depender de mim, não vai ter linchamento só a partir do momento em que eu nasci. Isso já acontecia na sociedade anos antes de eu viver nela. Próxima questão é a questão 19, uma questão que foi do vestibular da Unesp. E ela tem dois textinhos que a gente precisa ler com bastante atenção. Texto 1. O positivismo representa amplo movimento de pensamento que dominou grande parte da cultura europeia no período de 1840 até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, a Europa consumou sua transformação industrial e os efeitos dessa revolução sobre a vida social foram maciços. O emprego das descobertas científicas transformou todo o modo de produção. Em poucas palavras, a Revolução Industrial mudou radicalmente o modo de vida na Europa. E os entusiasmos se cristalizaram em torno da ideia de progresso humano e social irrefreável. Se está grifada, precisa grifar mais ainda, já que de agora em diante possuía-se os instrumentos para a solução de todos os problemas. A ciência pelos positivistas apresentava-se como a garantia absoluta do destino progressista da humanidade. E no meio desse sentimento de que a humanidade teria um destino progressista, a Europa passou por duas grandes guerras e matou ali milhares de pessoas. Então o destino não foi assim tão progressista. 2. O destino da Europa, né? 2. O progresso não é necessário nem contínuo. A humanidade em progresso nunca se assemelha a uma pessoa que sobe uma escada, acrescentando para cada um de seus movimentos um novo degrau a todos aqueles já anteriormente conquistados. Nenhuma fração da humanidade dispõe de fórmulas aplicáveis ao conjunto. Uma humanidade confundida num gênero de vida único é inconcebível, pois seria uma humanidade petrificada. Considerando duas perguntas aí. Primeira, considerando o texto 1, explique o que significa eurocentrismo e por que o conceito de progresso pressuposto pelo positivismo é eurocêntrico. Nós trabalhamos positivismo quando a gente falou de Augusto Comte, porém, apesar de a gente ter trabalhado o positivismo, eu sei que eu não dei esse enfoque em relação ao positivismo, esse enfoque em relação ao eurocentrismo e ao positivismo. Então, isso demandaria de vocês uma pesquisinha extra, o que é bom. Caso você fez, se lembrou de cabeça ou pesquisou de maneira extra, ficaria extremamente orgulhosa. Mas vamos lá. Eurocentrismo, de acordo com a própria palavra, euro vem de Europa, centrismo vem de centro. Então, a ideia aqui do eurocentrismo é colocar os acontecimentos da Europa no centro da história, como se esses acontecimentos aqui eles fossem mais importantes do que qualquer coisa que estava acontecendo ao redor do mundo. Isso é eurocentrismo. E por que esse conceito de progresso aqui é eurocêntrico? Porque ele está falando dos acontecimentos da própria Europa. Sejam não necessariamente das guerras, mas das coisas que estavam acontecendo ali na Europa. Então, sim, é um conceito eurocêntrico. A próxima pergunta está assim: por que o método empregado pelo autor do texto 2 é relativista? Como sua concepção de progresso se opõe ao de progresso positivista? A gente consegue pensar nisso lendo essa primeira frase aqui, ó. Esse é um texto do Karl Lévi-Strauss. O progresso não é nem necessário nem contínuo. A ideia de relativismo é entender que existem outras culturas diferentes da sua,
E que essas outras culturas, elas não são inferiores ou ruins, elas são simplesmente diferentes. Isso é relativismo. E ele é relativista na medida em que ele fala isso. Não é nem necessário nem contínuo ter progresso. Eu considero que existem outras culturas que são tão boas quanto a minha, se for para pensar desse modo, né? Certo? E aqui, última questão para a gente encerrar é a questão 20. No fim do século XVIII, foi encontrado um bosque próximo à cidade de Aveyron, meu francês é incrível, um garoto que vivia totalmente isolado. O menino, que na época tinha por volta de 10, 12 anos, parecia ter vivido somente na floresta, sem qualquer contato humano. Ao ser encontrado, ele passou a viver com um professor que se encarregou de educá-lo. O relato acima diz respeito ao caso do garoto selvagem, que inspirou o filme homônimo de François Truffaut, de 1970. É interessante observar que, ainda que tenha sido posteriormente educado por um professor, o garoto nunca aprendeu a falar, ler e escrever de forma plena. Explica de forma sociológica porque foi impossível para o menino aprender essas habilidades tão comuns para garotos nessa faixa. Faltou para esse menino uma coisa chamada socialização primária. Faltou que ele tivesse, durante a sua primeira infância, conhecido, conversado, vivido no meio de pessoas, vivido no meio de seres humanos, para que ele adquirisse as habilidades, os sentimentos, para que ele adquirisse a forma de vida humana, certo? Para que ele conseguisse viver como um ser humano de maneira plena. E aí, como ele já foi encontrado um pouquinho mais velho, ele perdeu esse momento, e isso fez diferença na vida dele. Meninos, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, questão, manda aí pra gente. Manda via SAS Conecta, que vocês tenham uma semana abençoada. Amém?